Nos tempos em que vivemos, muitas vezes levamos nossa vida de forma automática e nem percebemos isso. Tal modo de viver, seja por falta de tempo, por comodidade ou apenas costume, causa-nos muitas vezes estagnação. E por isso, deixamos de aprender novas coisas, conhecer novos lugares ou novas pessoas. Sem falar, é claro, de oportunidades que perdemos por preconceitos bobos. E é isso que o texto de autor desconhecido reflete. Um mestre da sabedoria passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando, constatou a pobreza do lugar. Era uma casa de madeira, sem calçamento e sem seus moradores, um casal de 3 filhos vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então, se aproximou do senhor, aparentemente pai daquela família, e perguntou: nesse lugar, não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como o senhor e sua família sobrevivem aqui? E o senhor calmamente respondeu: meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por outros gêneros de alimentos. E a outra parte nós produzimos queijo, coalhada, etc. para o nosso consumo. Com isso, vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por alguns minutos, se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu discípulo e ordenou: aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali em frente e jogue-a lá embaixo. O jovem arregalou os olhos, espantado, e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como a única resposta que recebeu foi o silêncio absoluto do seu mestre, cumpriu a ordem, empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Tal cena ficou marcada na memória daquele jovem durante alguns anos. E num belo dia resolveu largar tudo que tinha havido aprendido, voltar naquele lugar, naquele mesmo lugar, contar tudo àquela família e pedir perdão e ajudá-los. Assim o fez. E quando se aproximava do local, avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, todo murado, com um carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado, imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e, chegando lá, foi recebido por um caseiro muito simpático. Perguntou então sobre aquela família, que ali morava há aproximadamente 4 anos. O caseiro então respondeu: continuo morando aqui. Espantado, entrou na casa e viu que era mesmo a família que visitara antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha, como o senhor conseguiu melhorar esse sítio e ficar tão bem de vida? E o senhor, entusiasmado, respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Assim, alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram agora. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente profissional do direito e exímio historiador. Trata-se do Dr. Nelson Câmara. Quem é Nelson Câmara? É graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. É procurador legislativo aposentado da Câmara Municipal de São Paulo, diretor administrativo do Sandu e também subprefeito de Vila Mariana e Jabaquara, na capital de São Paulo, na gestão do prefeito Mário Covas. É sócio fundador da
Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e do Sindicato dos Advogados. Há mais de 40 anos, ele dirige o escritório de advocacia Câmara, Sociedade e de Advogados. Professor do curso de especialização em advocacia empresarial das Faculdades Metropolitanas Unidas, examinador de exame de ordem na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e também advogado de dezenas de sindicatos. Também é membro efetivo da União Brasileira de Escritores e autor dos livros Escravidão Nunca Mais, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, A Camélia Branca, Corações Partidos e Do Réu Jesus Cristo. Hoje, este é o tema, do Réu Jesus Cristo. E eu tenho aqui para transmitir a você, caríssimo telespectador, uma reflexão de Michel Schillinger. Michel Schillinger é rabino da Congregação Israelita Paulista. Vejam o que ele falou a respeito deste livro. Por meio da figura histórica de Jesus, Câmara constrói uma ponte respeitosa entre o judaísmo e o cristianismo que contribui de forma contundente com o diálogo entre essas duas tradições religiosas. Dito isto, eu pergunto, como vai, Câmara? Tudo bem? Tudo bem. Quero primeiramente agradecer o honroso convite de estar aqui, na presença de tão ilustres interlocutores, embaixador Laércio, e o canal NET 26, que já está se consolidando na audiência dos estudiosos e diversificados da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Quem agradece somos nós, da Rede Gospel de Televisão, que transmite programas todos os domingos, como você disse, não é? Às 22 horas. Bem, eu tenho já uma pergunta a fazer a você, meu caro Nelson Câmara. Você é autor de diversos livros com temática histórica e de liberdade. Escravidão Nunca Mais, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama e os romances históricos A Camélia Branca, Corações Partidos, como eu já disse apresentando você ao telespectador, e do Réu Jesus Cristo. Então, como é que você se inspirou para escrever essa história tão linda e tão bonita de um personagem maravilhoso, não é? Aliás, o personagem mais lindo que apareceu nesse planeta? Por gentileza, explique. Sim, como você disse bem agora, ao relatar as obras literárias que eu escrevi, há uma, como diz o grande criminalista Cláudio Maris de Oliveira, nosso amigo, e que é o prefaciador desse último livro, foi notado uma linha característica em todas as obras que eu escrevo, qual seja a preocupação com a liberdade, e a defesa da liberdade como processo de valorização humana, ou da humanidade, se preferir, num plano mais filosófico. Certo. Assim foi A Escravidão Nunca Mais, prefaciado pelo senador Paulo Paim. Assim foi também O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, a história de um negro extraordinário que veio vendido como escravo para São Paulo e se tornou o maior tribuno do Tribunal do Júri em São Paulo, na sua ocasião, obtendo a sua própria liberdade, com seus próprios esforços e talento. Quem prefaciou esse livro foi nada mais nada menos que o professor Miguel Reale Júnior. Ótimo. Uhum. A seguir, A Camélia Branca, 1882, prefaciado pelo Luiz Inácio de Loyola Brandão, trata do final da escravidão no Brasil, onde o movimento revolucionário eclodiu em São Paulo, chefiado por um juiz cassado, o primeiro juiz cassado na história do Brasil, Antônio Bento, hoje nome de rua, inclusive. Exatamente porque ele defendia a liberdade dos escravos, lutava para isso, foi perseguido pelos poderosos da época. E foi criado um movimento revolucionário chamado Caifazes, que atuava simultaneamente em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. E lá no Rio, com a participação de Rui Barbosa. E a Camélia Branca significava que no Rio de Janeiro, onde hoje é o bairro maravilhoso do Leblon, era um antigo quilombo, onde se plantava a flor camélia branca e onde os abolicionistas usavam na lapela como sinal de que eram
lutadores pela abolição. E, finalmente, a Corações Partidos, 1932, prefaciado pelo desembargador Renato Nalini, atual presidente. José Renato Nalini. Atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e meu conterrâneo de Jundiaí, eu sou jundiaense. Lá nós relatamos a epopeia de São Paulo na Revolução de 32 e, naquele momento, contra a ditadura de Vargas. Portanto, era também um processo... Do Estado Novo, né? Do Estado Novo. Portanto, era também um processo de liberdade visualizado por mim. No caso do réu Jesus Cristo, a preocupação maior é que a humanidade, no sentido de sua liberdade, liberdade e o desapego em relação à caridade, à solidariedade humana, e que é personificada nessa figura histórica de Jesus Cristo. Porém, e isso é bom observar, a preocupação primeira dessa obra não é religiosa. Embora você tenha dito muito bem na apresentação desse programa que o senhor rabino, Dr. Michel Slinger, ficou muito impressionado com a obra e fez esse elogio que aí está, assim também como o Dom Fernando Figueiredo, que não foi dito aqui, que é o bispo da Arquidiocese de Santa Amaro, aquele que é chefe do padre cantor Marcelo Rossi. Sim. Também me telefonou, elogiando muito o livro, e disse que vai indicar para a aula de teologia. Embora tudo isso, a preocupação nossa nesse livro não foi religiosa, foi de ordem da liberdade. E fomos verificar a figura histórica e o aspecto jurídico de Jesus Cristo, ou seja, a história dele naquela mesma época e o seu processo de prisão, tortura e julgamento pelo tribunal judaico, chamado Sinédrio, e posteriormente pelo tribunal romano, através de Pôncio Pilatos. Isso é o panorama, primeiro, em resposta à sua pergunta, que eu queria dar da obra. Muito bem. Então, essa sua nova obra literária demandou, por certo, muita pesquisa, não é verdade? E, sendo assim, como foi o processo e quais foram as dificuldades para levantar 2000 anos de história, doutor Câmara? É verdade. Foi um grande desafio e eu sou um pesquisador que aprendi a gostar dos desafios. Lá no pós-graduação, fui aluno do falecido professor Cesarino Júnior, na área de concentração. E ele era muito severo na formação da nossa metodologia de pesquisa científica. Sim. E meus livros têm todos esse nodal de pesquisa. Realmente, você tem toda a razão, foi um desafio muito grande a pesquisa, 2000 anos de história, e a bibliografia que consta no livro bem revela as dificuldades que tivemos na literatura brasileira e internacional. Fui muito a autores estrangeiros, a ingleses, norte-americanos, Stephen Pinker, por exemplo, Thomas Gordon, inglês, o mais antigo historiador do mundo que deixou aqui uma obra, que é o judeu José Flávio Joséfo, que escreveu um clássico chamado História dos Hebreus, e nasceu, o Flávio Joséfo, historiador judeu, lá da Palestina, nasceu tão só 5 anos após a morte de Jesus. Poxa. Portanto, os fatos estavam ainda muito quentes, vamos chamar assim, e ele pôde, então, registrar, para mim, hoje, na minha pesquisa, muitas informações. Há muita curiosidade. Há aqueles escritores que fantasiam um pouco, colocam romantismo na pesquisa histórica de Jesus. Sim. Eu também os aproveitei, mas a minha preocupação, o meu fanol, sempre foi a pesquisa científica, a pesquisa histórica, e do ponto de vista da angularidade jurídica. Coisas curiosas aconteceram. Quando eu escrevi aquele livro que eu já mencionei, O Advogado dos Escravos, Luiz Gama, que é um personagem... Uma belíssima figura na história. Que muito me impressionou, a figura dele, a ponto do tataraneto dele ter comparecido ao lançamento do nosso livro, que hoje é um engenheiro da CESP, o Benemar França. E o Luiz Gama, 10 anos antes de morrer, ele morreu em 1882. 10 anos antes de morrer, ele estava sendo perseguido pelos donos do poder da província de São Paulo e ameaçaram de morte, por defender os negros, os escravos e tal. E ele escreveu uma carta histórica para o filho dele.
e recomendando, filho único, olha, você seja um bom moço, seu pai está sendo ameaçado de morte, vai ser assassinado a qualquer momento, e seja um bom moço, se isso vier a ocorrer, estude, se forme e cuide da sua mãe. E no final da carta ele diz assim, não esqueça de ler o livro A Vida de Jesus, de Ernesto Renan. Poxa. E isso me impressionou muito, eu fiquei com isso na cabeça. E quero dizer que, naquele momento, o Luiz Gama não foi assassinado, morreu 10 anos depois. O filho dele se tornou um grande engenheiro, inclusive engenheiro militar, formado lá no Rio de Janeiro, e voltou para São Paulo e fundou aqui em São Paulo o Corpo de Bombeiros nosso, a parte elétrica, ele que é fundador. O filho do negro ex-escravo. É importante mencionar isso. Eu fui procurar o livro Ernesto Renan, era difícil de encontrar. E consegui. Na minha pesquisa infindável, consegui um exemplar no sebo. E fui ver, eu fiquei emocionado até, e realmente tinha grandes informações sobre o tema. E eu fui ver pela edição, quando foi editado, na França, em Paris, foi editado em 1863. Poxa. Portanto, foi editado poucos anos antes da morte de Luiz Gama aqui em São Paulo. E esse livro do Ernesto Renan, A Vida de Jesus, também traz muitas preciosidades de informações históricas, de raciocínio jurídico e religioso sobre esses fatos. Porque existe Mas o enfoque é a liberdade. O enfoque sempre é a liberdade. O Zumbi dos Palmares, que ele lutou também pela liberdade dos escravos, já lá atrás. Bom, isso é verdade. Nós estamos fugindo um pouco do tema, mas eu gosto do desafio. Não é um desafio, apenas uma lembrança, porque o Zumbi literário dos Palmares é conhecido também. No livro eu menciono isso, no livro A Escravidão Nunca Mais, que o Zumbi dos Palmares foi uma figura clássica, e eu faço comparação com o Luiz Gama no livro. Sim. Porque o Zumbi dos Palmares, eu analisei, ele fugiu do senhor, dono de escravos, para o sertão. E montou os quilombos. E lá montou o próprio cidadela dele, não vou chamar aqui não, o próprio cidadela dele de fuga da escravidão. Luiz Gama, ao contrário. O Luiz Gama, século depois, ele veio como escravo e veio enfrentar na Cidadela Branca os donos de escravo. Então, nessa questão, eu dei uma valoração... Mas é interessante essa colocação, né? Maior ao Luiz Gama, porque ele não fugiu para resistir, ele ficou para enfrentar. Então, por isso, eu considero que, divergindo até de alguma liderança de movimento negro, que eu mencionei em alguns debates, eu acho que o grande líder seria o Luiz Gama e não o Zumbi. Mas, Nelson, mas voltando ao tema de Jesus. Mas espera um pouquinho, Nelson. Eu acho isso válido, porque o telespectador, aqui é um programa de informação. A nossa obrigação aqui é informar. E informar bem, informar a verdade. Então você coloca dessa maneira, e eu digo, eu repito, eu acho interessantíssimo, porque nós estamos colocando uma matéria que ficou lá atrás. E essas matérias nós temos que ressuscitá-las, porque isso chama-se cultura. E a cultura nós precisamos passar à sociedade. Mas, retornando à sua palavra, por favor. Sim. Então, a pesquisa fez com que chegássemos ao nascimento de Jesus, a sua origem, o seu processo de formação, ainda como pessoa não divinizada, onde os primeiros registros são dos apóstolos, o Marcos, Mateus e Lucas. Essa é uma dificuldade de pesquisador. Em quais registros eu fui me beber? Fui me beber no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que é chamado pelos teólogos, inclusive aqui eu pesquisei também, São Tomás de Aquino, a Súmula Teológica de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho no século III. Esses três apóstolos que eu mencionei, Marcos, Lucas e Mateus, são chamados de evangelhos sinóticos, porque existe uma correlação de informações entre os três, porque mais ou menos os três apóstolos viveram em épocas bem próximas, e escreveram em épocas próximas. Então, os relatos que eles dão dos fatos ocorridos naquele período envolvendo Jesus Cristo, são fatos que têm muita verossimilhança um com outra informação. Porém, o quarto apóstolo, que é o João,
escreveu já algumas décadas depois. E mais do que isso, consta no registro histórico que João era analfabeto e que ele teria pedido a alguém para escrever para ele, editando as informações. Então, a primeira dificuldade está aí, você extrair informações. A segunda dificuldade era que a língua falada no território judaico, ocupado por tropas estrangeiras de Roma, era o aramaico. E o aramaico é uma, vamos dizer assim, é uma variação popular do próprio hebraico. É uma raiz também semítica. E Jesus Cristo, o idioma preferido dele era o aramaico. Era o aramaico. Agora, a língua culta da época era o grego clássico. E essas obras foram escritas em grego clássico. E a língua oficial do dominador era o latim, do Império Romano. Claro. Então, o que foi registrado naquela época, em grego clássico, com o correr dos séculos, foi traduzido para diversos idiomas e, como você sabe muito bem, você é um grande cultor do direito, sabe que sempre que se traduz, alguma coisa é involuntariamente modificada. Claro, totalmente. E isso, então, dificulta. Por isso que o meu professor, Serrano Júnior, saudoso, dizia assim, vocês devem ler a obra no original. Em francês, em latim, porque você tem a essência. A tradução sempre perde um pouco da velocidade. Agora, além disso, nós pesquisamos como que era a vida de Jesus. E começou aí com clássicos, né? E a formação judaica dele. Formação judaica de Jesus. E verificamos que Jesus, ao contrário do que muitos pensam, era um judeu convicto do judaísmo. Essa é a conclusão. O que ele era, o que nós juízes chamamos de um intérprete hermeneuta da lei. Ou seja, qual era a lei? A lei era o Antigo Testamento, composto de 5 livros, ou que os judeus chamam Torá. Torá. E ele dava uma interpretação diferente do que os rabinos da época davam. Por exemplo, ele entendia que a escravidão não estava registrado e, portanto, era contra a escravidão. Já naquela época havia um anúncio de uma previsão a favor da liberdade. Da liberdade. Ele era a favor da igualdade da mulher. E tem várias passagens bíblicas, ele na fonte com a mulher, a fonte de água, conversando, naquele episódio da Madalena. Sim. Aí ia ser apedrejada por adultério, etc. E tal. E ele sempre interferindo, então é outro aspecto dele. É curioso também que naquela época ele foi muito criticado e ameaçado por grupos judaicos ligados à corrupção do templo judaico. Bem, agora nós vamos parar um pouco, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois então, Câmara, por gentileza, você vai prosseguir falando exatamente sobre a corrupção dessa época, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu pergunto ao excelente advogado e historiador Nelson Câmara. Você estava abordando a corrupção na época, mas eu lhe faço a seguinte pergunta, para depois então você discorrer mais ainda sobre o assunto. Qual o processo de prisão e julgamento de Jesus Cristo? Muito bem. Talvez essa resposta a essa pergunta explique tudo o que ocorreu sobre Jesus naquele período. Ótimo. Jesus nasceu, viveu e morreu no território judaico ocupado pelas forças estrangeiras do Império Romano. E a legislação hebraica e a organização judiciária hebraica era disciplinada pelo Antigo Testamento, que é chamado de Pentateuco por nós cristãos. São 5 livros que regem o Antigo Testamento e que os judeus denominam de Torá. Confesso que para escrever esse livro tive também
uma infindável pesquisa no Talmud e no Torá judaico, comprada numa livraria especializada que está escrito em hebraico e em espanhol. E nessa questão eu tive o auxílio do mencionado rabino Michel Sinistro para ajudar a interpretá-lo. Naquela ocasião, a organização judiciária judaica, curiosamente, guarda uma correlação com a brasileira. Havia juízes, dependendo das causas primárias do município, havia juízes de 3 formando um tribunal para um território mais amplo, e havia o que nós chamamos de Supremo Tribunal hoje, era o chamado Sinédrio. Naquela época, que era composto na sua composição máxima, era formado sua composição máxima em 72 juízes. Muito bem. O povo judaico, naquela época, era formado de segmentos, variações religiosas diversas. Havia os fariseus, havia os saduceus, havia os zelotes e assim por diante. Todos tinham representação nessa corte. E conforme o tipo de infração cometida pelo indiciado, as câmaras de composição, como tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eram compostas em turmas que se juntavam, se uniam para decidir aquele determinado delito. E havia delitos que a composição do pleno que devia decidir, como era o caso de pena de morte. Muito bem. O que ocorreu naquela ocasião? Aqueles 30 anos que o Sinédrio, o Tribunal Judaico, tinha sido presidido por Anás, o presidente do tribunal, e o seu genro depois, Caifás. Caifás, o célebre Caifás. Caifás. E o seu sobrinho, Jonatas, que era o chefe da prisão, inclusive, era um tribunal corrupto. Era um tribunal corrupto que contrariava a honrada tradição judaica. E como nós já vimos esse filme, chamamos assim, em vários países do mundo ocidental, inclusive no Brasil. Sim. Juízes corruptos, sendo processados e tal. Sim. E tribunais tendenciosos também. Aliás, Rui Barbosa, mencionado nesse livro, aproveita para dar uma chibatada nos juízes de hoje, lembrando os juízes de então. Sim, sim. E... você coloca isso? Coloco isso, usei as palavras de Rui. E o Sinédrio, que assim era chamado, era disciplinado pela lei do Torá na prática processual. Do que acusaram Jesus? Que delito ele teria praticado para ser preso, torturado e processado? O de desrespeitar a lei judaica, o Torá, por exemplo, trabalhando no Sabá. O Sabá era o 7º dia, e aí a palavra veio para sábado, sim, aos nossos dias, sim, que era proibido religiosamente o trabalho. E havia coisas tais como que está no Evangelho de Marcos, de Lucas, Jesus estava peregrinando com alguns acompanhantes que estavam com fome. E eles entraram no milharal e apanharam umas espigas e começaram a comer. E um fariseu, que era o grupo adversário, corrupto do tribunal, viu isso, a cena, e acusou Jesus. Você está profanando o Torá, porque você está se alimentando no dia que não se pode alimentar. Domingo. Era o sábado. É o sábado, perdão. Era o sábado. É o sábado. Você falou em 7º dia, mas era o sábado, exatamente. E é porque na legislação judaica Deus criou o mundo a partir de domingo, né? Sim, e terminou no sábado, né? Claro. E domingo é o descanso. O Papa Constantino, depois da Igreja Católica, mudou para o descanso ser no domingo. Mas a tradição era no sábado. Muito bem. E aí ele respondeu, mas por acaso, lá no templo, onde os sacerdotes estão reunidos hoje para o trabalho, eles não comem também? E por acaso, o pastor, quando vê uma ovelha sua cair no barranco, no sábado, ele não vai socorrê-la? E com essas respostas, Jesus irritava os seus adversários, como os fariseus, e que iam levar isso para os
juízes do tribunal, o Sinédrio, que era um misto de justiça e política ao mesmo tempo. E mais do que isso, ele criticava a corrupção do templo, porque havia tanto é que nós conhecemos, não é? Que ele expulsa os vendilhões do templo. Exatamente, as chicotadas, as aquela chicotadas. coisa. Né? E ele dizia que na Torá o templo era sagrado. O templo deveria ser sagrado, não para ser comércio, como estavam sendo feitos. E ele estava respeitando exatamente a filosofia e a intenção da norma. Da norma. Né? É exatamente isso, pega jurídico. Mas isso contrariava os corruptos do tribunal. Então resolveram processá-lo. Essa questão que eu disse, que vai dar a Caifás o controle do período corrupto dos 30 anos do tribunal, é que nós chamamos hoje de nepotismo. O nepotismo que, no plano jurídico brasileiro, certo, que é proibido. Né? E lá era praticado o nepotismo nesse período, nesses 30 anos. A família toda trabalhava. Em sistema de corrupção, inclusive. Muito bem. Esse foi o tribunal que mandou prender e processar e julgar Jesus, sem nenhuma autoridade moral, inclusive. Jesus foi preso contrariando violação de toda a legislação do Torá. Ele foi preso sem ordem judicial, de autoridade judicial. O juiz, que não era juiz que mandou prendê-lo, era ex-juiz, que era o Anás. E mandou prendê-lo violando outros preceitos do Torá, à noite, sem mandado, sem autoridade judiciária e à noite. Bom, mas então, na atualidade, nós temos a eficácia da nossa lei com fundamento nesse fato. Nesse fato, exatamente. Aliás, o sabá gerou dele do trabalho o repouso semanal. Claro. O sabá. E essa questão do pôr do sol também é interessante, porque processos estavam no Torá, processo passível de pena de morte, não poderia ser realizado sessões após o pôr do sol. E Jesus foi preso à noite, foi levado para uma tortura à noite. O Anás depois se apercebeu que ele era passivo de pena de morte por blasfêmia, porque ele dizia que era filho de Deus, isso seria blasfêmia para eles, e então viu que não podia condenar na morte, porque nem juiz ele era mais. Ele era como uma espécie de um aposentado. Aposentado. E aí ele mandou para o seu genro, que era o chefe do tribunal, o Caifás. E o Caifás o recebeu também à noite, não obedeceu à lei hebraica de não poder iniciar o processo de crime depois das 6 horas. E essa questão, depois das 6 horas, do pôr do sol, dos atos judiciais praticados, acabou sendo incorporado ao direito brasileiro no artigo 172 do Código de Processo Civil, nosso, que a audiência será realizada das 6 às 20, certo, ou seja, em plena luz do dia. Né? Claro. Bom, quando concluíram, finalmente, depois de tortura e tal, respeitando outro preceito da lei judaica, que era para a pena de morte, tinha que ter 3 testemunhas unânimes, senão não poderia ser condenado à morte, não conseguiram 3, só 2, porque a terceira falou assim, eu não posso informar. Então não ocorreu unanimidade do delito praticado por Jesus, eventual delito, e, portanto, também não poderia ser condenado, sentenciado à morte. Mas, mesmo assim, sentenciaram à morte. É réu, é passivo de pena de morte. E não foi unânime também o tribunal. Há 2 juízes... Não tinha quórum. Não tinha quórum. 2 juízes divergiram. Um deles está até na Bíblia, que é o Nicodemos. É o Nicodemos, é isso Nicodemos, que era um representante dos fariseus lá no tribunal, e ele divergiu porque não vinha pena de morte para infração por parte desse réu, do Jesus. Tanto é que depois da morte de Jesus, o Nicodemos apareceu para jogar lá um perfume no túmulo dele, etc, etc. Muito bem. Então, descobriram, mas ele é passivo de pena de morte pelo nosso código, porque ele blasfemou, porque ele disse que é filho de Deus. Mas nós não podemos matá-lo. Não podemos executar a pena. Então, porque o Império Romano nos impede, nos dá toda a liberdade de atuação no nosso território, porém, com 2 condições. Primeiro, tem que pagar os tributos para César. Segundo,
não podemos executar a pena de morte sem ordem de Roma. Aí, então, temos que levar isso para o juiz romano, para executar a nossa pena. Então, outra incongruência processual de um tribunal, você que é indústria de desembargador sabe bem disso, como que um tribunal decide dar uma decisão para outros juízos aplicá-la. É uma questão de competência jurisdicional. Questão de competência jurisdicional. Exatamente. Portanto, não tinha competência jurisdicional aquele tribunal para executar a pena de morte, não poderia processar e julgar e condená-lo. Claro. Olha, nós condenamos, agora vamos pedir para o tribunal para aplicar a nossa condenação. Não pode. Fizeram isso com Jesus. Levaram Jesus... Isso é passível de nulidade. Nulidade. Aí levaram Jesus ao juiz romano, que tinha autoridade para pena de morte, só Roma. E o juiz romano era o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos era um juiz, como diz Rui Barbosa, e eu menciono, um juiz covarde. O juiz covarde é aquele que vemos muito hoje, também, que não assume decidir segundo a sua própria consciência. Num termo vulgar, é o que, entre aspas, fica em cima do muro. Que fica, como diz Rui, judicando para a plateia, Sim. Com medo do povo, da reação popular, e não em filosofando dentro de uma decisão. De uma decisão. Porque os rabinos do tribunal, o juiz, foram a Pôncio Pilatos em massa para pressioná-lo a aplicar a pena de morte. E o Pôncio Pilatos não queria, porque não via na sua consciência crime praticado por Jesus. Mas ele já estava frágil, porque, está no livro, na minha pesquisa, com auxílio, curiosamente, do Papa Bento XVI. Ele me auxiliou nesse último livro dele, antes de apresentar, da vida de Jesus Cristo, e me deu essa informação curiosa. Esse Papa que se aposentou. Esse Papa que se aposentou, no livro dele. E 2 anos antes desse fato, o Pôncio Pilatos, nomeado juiz e procônsul lá em Jerusalém, ele subiu com as tropas de César da Cesareia para Jerusalém e subiu com as tropas carregando estandartes da imagem de César, Tibério César. E isso violava frontalmente a formação religiosa judaica, culto à imagem. Poxa. E o povo ficou revoltado e havia pressionado o Pôncio Pilatos, tirar aquelas imagens. O Pôncio Pilatos endureceu e falou, não vou tirar, vou mantê-las porque é do meu imperador, do César. Eles fizeram vários conflitos, até não tiravam, até que passaram um período, 500 judeus foram diante do tribunal, tiraram o pano do pescoço e pediram para serem degolados, em massa, em protesto, porque feria muita formação religiosa deles, a imagem. Diante desse fato, Pilatos se assustou. Recuou porque disse, se deixar esse assassinato em massa, o meu chefe lá em Roma, o imperador, o César, não vai gostar nem um pouco, porque eu tenho que administrar a província para arrecadar tributo e não criar incidente de Roma com o povo. E ele recuou e cedeu e tirou as imagens. A partir daí ele ficou um juiz enfraquecido. Claro. E quando chegou esse episódio de Jesus, ele quis ficar livre do julgamento. E passou por lá o governador da província, que era o Herodes, com quem ele tinha uma diversidade, Pilatos e Herodes. Aí aproveitou, olha, vou dar para ele para julgar, porque acho que a competência, e a questão de competência jurisdicional entra aqui. A competência é dele, porque é governador e queria conhecer Jesus, então apresentou Jesus para ele, e aí o Herodes falou, você que é o famoso rei dos judeus, etc. e tal. Falou, Jesus não respondia. E aí ele pegou aquela famosa túnica branca e jogou em cima de Jesus. Falou, então se é o rei, então fica com a túnica aí de rei. E perguntou, então onde que ele é? Falou, ele é de Nazaré. Ele é nazareno? Então a competência não é minha. A competência jurisdicional é de Pôncio Pilatos, devolva para Pôncio Pilatos. Aí discutiu-se competência. Aí há um conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição. Aflora no livro. Aí voltou para Pôncio Pilatos e aí aconteceu um fato curioso. A mulher de Pôncio Pilatos, a Cláudia Prócula, está registrada também nos Apóstolos, Marcos. A Cláudia Prócula, 10 dias antes, tinha se impressionado com Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém,
carregado pelo povo e distribuindo flores, coisa assim, e o povo jogando flores nele, e ela achou com uma visão de um homem bondoso. Ficou com aquela imagem dela, porque era uma cidadã romana, ela. Sim. Na véspera da prisão e julgamento de Jesus pelo seu marido, ela teve um sonho e um pesadelo com Jesus. Está registrado isso. Aí ela foi falar com o marido, o Pôncio Pilatos. Esse homem é inocente, você sabe disso, como é que você vai condenar um homem inocente? E ele falou, sim, mas eu estou constrangido com essa massa aí, o que eu vou fazer? Ele falou, seja um juiz. É a repercussão externa, né? Externa. E por isso que, na ocasião, ele tentou de toda maneira absolver Jesus. Mas não tinha pulso para absolvê-la. E aí ele usou de uma última tática que ele pensou que fosse dar certo e não deu. Falou, como é véspera da festa judaica, Páscoa, e a tradição judaica permite que se solte um prisioneiro em homenagem à festa judaica da Páscoa, eu vou oferecer manda buscar aquele bandido Barrabás. E eu vou oferecer para a multidão que o Papa João VI chamou de óculos, que era a expressão que se usava na ocasião. Óculos era a expressão aramaica, que ele dizia a plebe, a massa. A plebe. Aproveitar que o óculos está aí na praça e vou oferecer um bandido e um santo homem, com certeza a massa vai preferir soltar... O bandido. Não, o santo homem, não o bandido, na cabeça do Pôncio Pilatos. Uhum. E qual foi a sua surpresa? Que a massa escolheu soltar o bandido, Barrabás. Mas aí não teve mais jeito e o juiz covarde entregou para a pena de morte o réu Jesus Cristo. Mas por que o povo escolheu o Barrabás? E essa questão eu desenvolvi e sacode toda a tradição. E está no livro. Está no livro, toda a tradição. Eu vou fazer uma sugestão agora, meu caro Nelson Câmara. Eu vou pedir ao telespectador, aqueles que naturalmente se interessaram, porque a sua história é maravilhosa, a sua visão, inclusive colocando sobre a égide da comparação judiciária, não é? É fenomenal. Você é brilhante, torno a dizer, gostei da sua apresentação, da sua colocação. Eu acho que as pessoas que estiverem interessadas se dirijam à livraria e adquiram o livro. Que livraria que eles podem adquirir? Na rede da livraria Cultura e na Saraiva. Porque eu achei excelente e tenho certeza absoluta que aqui nesse livro, como você mesmo indica, nós vamos encontrar situações maravilhosas a respeito que não conhecemos. Que não conhecemos. Então, caro telespectador, o livro está aqui, de Nelson Câmara, do réu Jesus Cristo. Como vocês viram a amostra, não é? Pela capacidade intelectual desse grande e nobre advogado, historiador também, sabem que que vão encontrar algo de fértil, ou seja, de conhecimento, de informação a respeito de Jesus Cristo. Meu querido amigo Nelson Câmara, eu preciso finalizar o programa, tendo em vista que nós já esgotamos o tempo. Eu peço que você apresente as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade que sua emissora nos dá de falar com o povo brasileiro e dar ao povo brasileiro uma indicação de uma visão nova da questão Jesus Cristo. Jesus Cristo não como Filho de Deus, não nessa ótica. Eu o considero, deixar claro, Filho de Deus. Claro. Mas não é nessa ótica que nós escrevemos o livro. Na hora do personagem histórico e santificado, Jesus, dentro do aspecto de sua prisão, tortura e julgamento. E a repercussão disso no ensinamento para a humanidade até os dias de hoje. Essa nova visão de Jesus, sobre a nova ótica, desmistifica muita coisa de surpresa que vão encontrar no livro. Por exemplo, a questão do Barrabás, eu estava dizendo. Eu demonstro, e agora não vou me alongar por causa do horário, mas Barrabás não era o bandido que foi dito pela Igreja Católica.
Barrabás era, e está comprovado no livro, um líder revolucionário judaico. Nossa. É que nós chamamos hoje de um guerrilheiro, vamos chamar. Isso está com as palavras do Papa, inclusive. Do grupo dos zelotes, segmento zelote judaico, que atacava os cobradores de tributos do Império Romano, junto com a turma dele, para redistribuir para o povo pobre da Judéia. Como fez depois o Robin Hood aqui, mais recentemente naquela mítico inglesa. E, na verdade, e mais curioso ainda, isso até arrepia na pesquisa, o nome do Barrabás era Jesus também. E mais ainda do que isso, para finalizar, o 12º apóstolo de Jesus, o Simão, era do mesmo grupo zelote do Barrabás. Poxa. Muito bem, doutor Nelson, eu agradeço muito a sua maravilhosa exposição. Você deu uma informação precisa no programa Direito e Justiça em Foco, e eu espero que você retorne aqui para nós prosseguirmos com esta conversa que eu tenho certeza absoluta que interessa à sociedade, interessa ao telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, non, ne m'en veux pas, je me débats contre ce sort. La musique est mon sweet star.